Olá pessoal, Shalom para todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está gostando dos nossos conteúdos, por gentileza, se inscreve no canal, curta, compartilha com mais pessoas, tá bom? Ou seja, a diversidade fonética é um fenômeno comum das línguas. Em conclusão, destacamos as possíveis maneiras de se falar o nome do eterno Yod-Heh-Vav-Heh, consoante as lições dos mais renomados especialistas. 1. Yahweh ou Yahweh, Yahweh ou Yahweh. A letra E também admite uma pronúncia fechada, ficando assim, Yahweh ou Yahweh. 2. Yahweh. A palavra E também admite uma pronúncia fechada, ficando assim, Yahweh. Yahweh. Destaque com fulcro em todos os textos bíblicos expedidos, os Netzarim costumam orar e cantar ao Eterno, se valendo da fonética apresentada acerca do nome do Yod-Heh-Vav-Heh. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. No próximo tópico, apresentaremos provas contundentes acerca da pronúncia acima, expondo do nome Yod-Heh-Vav-Heh, pautadas nas escrituras e em dados arqueológicos, linguísticos e históricos. 6. A pronúncia do nome de Yod-Heh-Vav-Heh, evidências escritural, arqueológicas, linguísticas e históricas. O tetagrama Yod-Heh-Vav-Heh é composto das seguintes letras hebraicas: Yod, Rei, Vav, Rei. Vejamos a pronúncia das duas primeiras letras. O YH, o Yod e o Rei. As duas letras iniciais aparecem em várias terrilins e há um consenso entre todos os estudiosos que se pronuncia o Yah em língua portuguesa, Iá, I e o A no acento no A. Verbigratia, a concordância Strong, em língua inglesa, afirma que Yah é o nome do Adonai de Israel. Strong 3050. Pronunciando-se como o Yod e o Rei em inglês, Yah, em português, Iá, I e o A. O YAH, em português, apenas o I e o A com acento no A. Eis alguns exemplos extraídos diferentemente dos textos em hebraico em que consta o nome Yah, o som em português. Cantem a Elohim, cantem louvores ao seu nome. Exaltem aqueles que cavalgam sobre as nuvens por seu nome, Yah. Alegrem-se em sua presença, Shekinah. Terrilim, Salmo 68, 5, Salmo 68, 4. Abre aspas, recordarei os feitos de Yud, Rei, Yah. Fecha aspas. Sim, recordarei teus antigos milagres. Fecha aspas. Terrilim 77, 12, 77, 11. Abre aspas, quem é poderoso como tu, Yah? Fecha aspas. Terrilim 89, 9. Na época de Davi, se usava muito essa termologia. Feliz é o homem a quem tu corriges, Yah, a quem ensinas a tua Torá. Terrilim 94, 12. Aliás, o nome em português, Aleluia, Aleluia, advém da expressão hebraica Hallelujah, que significa Hallel, louvem a Yah, e que é mencionado em diversos Terrilim. Exemplo, Terrilim 104, versículo 35, Terrilim 105, versículo 46, Terrilim 106, versículo 1, Terrilim 106, versículo 48, Terrilim 111, versículo 1, Terrilim 112, versículo 1 e etc. Além das escrituras sagradas, há provas arqueológicas que o bigrama YH, ou seja, pronuncia com Yah, em hieroglifos egípcios escritos com sinais vocálicos, o I'm Egyptian Hieroglyphic Dictionary
de autoria de A. Han Howlings Burgins, assevera que o nome do Eterno, resumindo, é pronunciado como Yah ou Yah. Outras fontes, como David Cliff, ele afirma que dentro dos sítios arqueológicos foram encontrados muito essas duas letras. Logo tem-se absoluta certeza de que o nome do Altíssimo começa com Yah, o som de Yah, I e o A. Recentemente, eu estava lendo um livro de um famoso escritor jamaicano que mora em Nova Jersey, Estados Unidos, citando as provas de que aquela tribo no século XV, a Jamaica, na África, usava o Yah. Por tal razão, está incorreto o nome Yehová, pois se inicia com Ye e não com Yah. Também é errôneo o nome Jeová aqui no Brasil, visto que este se inicia com G e não com Yah. Não existe a letra J no hebraico para ter o som Já ou G. Em hebraico não tem essa conotação, razão pela qual é impossível que o Eterno fosse chamado pelo israelita por meio de um som inexistente em tal idioma. Aliás, todas as palavras iniciadas com a letra J no hebraico está errada e veio do paganismo. Após o estudo das duas iniciais letras do nome do Eterno, acrescentaremos a terceira letra, o Vav, o W, formando-se o trigrama Y, H e o W, ou seja, o Yod, o Rei e o Vav. Sabemos que as duas primeiras letras dão o som de Yah em português. Ao acrescentarmos a terceira letra, qual a sonoridade obtida? Existem vários nomes teofóricos em que consta o trigrama, o que nos dá a evidência de sua pronúncia. Nome teofórico é o nome de uma pessoa formado pelo nome do Eterno. Exemplo, Yeshayahu é composto pelo prefixo Yesha, salvação, Yahu, o nome do Eterno, ou seja, o trigrama do Eterno. Daí, Yeshayahu significa que Yahu, o Eterno, é a salvação. B. Irmiyahu provém do prefixo Irmi, ser exaltado. Yahu, o nome do trigrama, o nome do Eterno Yahu. Denotando Irmiyahu, na língua pagã mudaram para Jeremias, que não tem nada a ver, que o Yahu, o Eterno, é exaltado. Jeremias não tem nenhum significado. Estes dois exemplos apontam que a pronúncia do trigrama Yud Rei Vav é Yahu, já que o H, letra hebraica Rei, tem o som de R, Yahu. Se pronuncia em língua portuguesa como Yahu. Há aproximadamente 60 personagens do Ketuvim que são designados pelo nome Yahu. Eis apenas alguns exemplos. Eliyahu, na língua pagã, eles escreveram Elias, não tem nada a ver. Eli é Ayaz, que também é o nome de uma divindade. Abim Yahu, Yahu é vosso pai, se torna Abias. Ayaz é pai dos Shedim, é o significado dessa palavra. Tobi Yahu, Tobi, revertido de Yahu, se torna Tobias, elevado a Yaz, Ayaz. Tem mais. Huriyahu, luz de Yahu, mudaram para a língua idólatra como Urias, luz de Ayaz. Adoniyahu, Adonias ou Adonai é Yahu. Adonai é Yahu, esse é o significado. Adon é traduzido como Senhor ou Mestre. Eles mudaram para Adonias. Adon é mestre de Ayaz. Maki Yahu. Yahu é nosso Malachi. Roma mudou para um nome extremamente das trevas, Malaquias. Nosso Malachi é Yaz ou Ayaz. Ataliyahu, enviado de Yahu. Os Goi mudaram para Atalia, enviado de Ayaz, etc. Mas aí você pergunta, quem é Ayaz? Ayaz é um título que veio da terra de Shinar, das cidades idólatras, que foi destruída pelo próprio Elohim. Esse título passou por Sodom
e Gomor, até chegar na Babilônia. Todos estes nomes constam na história arqueológica e nas escrituras hebraicas sagradas, e não existe dúvida entre os linguistas de que, nesse caso, o Eterno é chamado de Yahweh. Destarte à luz da escritura, percebe-se que o trigrama é pronunciado como Yahweh, Yahweh em português. Não obstante, para ocultar o nome do Eterno consoante os motivos já expostos, os maçoretas passaram a transcrever as escrituras hebraicas mediante o seguinte critério: A. Em toda a palavra iniciada pelo trigrama foi substituído o nome correto Yahweh pelo falso nome Yehó. Daí o nome de Yahushua. Josué foi transformado em Yehoshua. B. Quando o trigrama apareceria no final da palavra, foi mantida a forma correta Yahweh, tal como em Yeshayahu, Irmiyahu e etc. Em síntese, os maçoretas preservaram a correta pronúncia do nome Yahweh, quando este servia de sufixo. Porém, quando tal nome vinha como prefixo Yahweh, foi adulterado e substituído por Yehó. E por que esta alteração aconteceu? Porque os maçoretas queriam manter o nome do Eterno impronunciável e o prefixo do trigrama, se recebesse os sinais vocálicos corretos, revelaria o correto modo de dizer. Para atingir tal escopo, criaram um nome falso com o intuito de tornar secreto o nome verdadeiro. Assim, pegaram as vogais do nome Eloah e a transplantaram para o tetagrama Yud-He-Vav-He, gerando o incorreto nome Yehová. Acompanhe o processo. A. Eloá possui 3 vogais: E, O, A. B. Foram aplicadas as 3 vogais E, O, A no tetagrama Yud-He-Vav-He. C. Somando-se as consoantes Yud-He-Vav-He com as vogais citadas E, O, A. Foi, então, criada a palavra Yehová, Yehová, e assim pronunciado em português como Yehová e Jeová. Daí começou-se a divulgar o nome, a mentira, nome que dizem que o nome do Criador é Yehová ou Jeová. Continuando aqui a parte 3. Ao se criar o falso vocábulo Yehová, que consta até hoje nos textos em hebraico, vocalizados, os maçoretas conseguiram ludibriar as pessoas ocultando o verdadeiro nome, em razão do falso mito de que o nome de Yud-He-Vav-He não pode ser falado. Essa é a razão pelo qual o nome de Yahoshua, Josué, está grafado erroneamente como Yehoshua, já que o Ye de Yehoshua provém do Ye de Yehová. Em verdade, o nome Josué é Yahoshua e não Yehoshua. Por isso, não tem nada a ver o nome Yeshua com Jesus. Sobre as adulterações promovidas pelos maçoretas, vale consultar o magistério do rabino James Trin. Abre aspas. O texto maçorético transliterou todos os nomes que começam com trigrama, as 3 primeiras letras do nome sagrado, como Yehó. Porém, todos os nomes que terminam com trigrama foram transliterados como Yahweh. Isto ocorreu porque os maçoretas transplantaram as vogais do nome hebraico de Eloá para dentro do vocal do nome Yud-He-Vav-He, formando a palavra Yehová. Hebraic Roots Version Scripture, 2009, página 37. Existe uma prova adicional de que o trigrama seja Yahweh e não Yehó
A Bíblia Peshita foi escrita em aramaico, língua em que, além do hebraico, era de domínio e de seus discípulos. Essa versão das escrituras foi usada pelos os falantes de aramaico, ou seja, os assírios, os sírios e caldeus. No quarto século depois do primeiro século, isto é, bem antes do Massoretas, foram criadas sinais vocálicos para os textos em aramaico, e os nomes teofóricos não foram escritos como Ierro, o que comprovam a incorreta substituição de Yahoo por Ierro. Mesmo o escrito siríaco errôneo preserva Yahoo. Se não bastasse, descobertas arqueológicas localizaram em Nippur antigos textos de Muracho, escritos em aramaico cuneiforme, datados de 464 a 404 antes da Idade Média. Em tais manuscritos, a palavra, então, vocalizada, e há inúmeros nomes teofóricos redigidos como Yahoo, e em nenhum caso se encontra o nome Ierro. Parthens in Jewish personal names in the Babylonian Diasporian and Beit Kugam, Journal for the Student of Judaism, volume 4, 2p, página 183. Bom, os próprios hebreus da Babilônia não usavam errado o nome entre eles. Pois bem, vimos que o bigrama Yud, Rei, ou seja, YH, se pronuncia como Yah, e o trigrama Yud, Rei, Vav como Yao, mas é o tetagrama que é o nome correto. Como pronuncia o tetagrama? Qual é o som das letras falantes? Existem provas de que a pronúncia correta seja Yahweh, Yahuá. Clemente de Alexandria, 150 a 215 antes do primeiro século romano, um antigo papiro grego, apontam que a quarta letra do nome sagrado é a vogal E. Daí Yahu mais E fica Yahweh. Em português, Yahweh, ou Yahweh, em inglês, Yahweh. Ao analisar inúmeros manuscritos contendo o nome do eterno Yud-Heh-Vav-Heh, conclui o rabino James Stream que a pronúncia correta é Yahweh, em concordância com os maiores especialistas sobre o tema, usando o termo Yahoo. Também está correto. Está claro, quando se examinam as muitas fontes, que a pronúncia de Yahoo, ou seja, Yud-Heh-Vav-Heh, pode ser recuperada como Yahweh ou Yahoo, por vezes abreviadas como Yahweh, Yahoo ou Yah. Isto é atestado pelos nomes yahwíticos, teofóricos, do nome massoréticos original, pois os massoretas adulteraram muitos textos da Muracho, a verdadeira pronúncia de Yud-Heh-Vav-Heh. Também é preservado em algumas transliterações do nome escrito em hieroglifo egípcio, a parte cuneiforme e grego, os quais foram escritos com vogais, Nazarene and the name of Yud-Heh-Vav-Heh. 7. Conclusão. O nome Kadosh não pode ser substituído, não pode ser mudado ou alterado, mas pode ser adorado originalmente sem idolatria. O que é nossa kavaná, ou seja, intenção verdadeira de coração. À luz das escrituras, extrai-se que o nome revelou o nome hebraico, extrai-se que o Eterno mostrou o seu nome para Moshe e ordenou que seu nome próprio fosse lembrado por todas as gerações e para sempre, sendo líquido e certo que os israelitas pronunciavam o nome de Yud-Heh-Vav-Heh em situações do cotidiano, inexistindo
qualquer proibição bíblica de dizer como reverência o nome sagrado. O receio de que se falar o nome Yod-Heh-Vav-Heh começou durante o cativeiro babilônico e se tornou indivisível e impronunciável por meio da equivocada decisão do judaísmo farisaico. Com o passar do tempo, o nome de Yod-Heh-Vav-Heh caiu no esquecimento do povo. Contudo, o nome Kadosh nunca deveria ter sido esquecido, porquanto o Taná, primeira escritura hebraica, determina que seja lembrado, louvado e invocado o nome de Yod-Heh-Vav-Heh. Portanto, eu os fareis conhecer de uma vez por todas, eu farei conhecer minha força e meu poder. No livro de Irmiyahu 16, 21, então eles saberão que meu nome é Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, pois transformarei os povos para que eles recebam lábios puros, pois transformarei os povos para que eles recebam lábios puros, para invocar o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, de Sevaniah, Aleph 3:9. Por isso, meu povo conhecerá meu nome, Yeshayahu 5:2-6. Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, reinará sobre toda a terra. Naquele dia, Yahweh reinará e será lembrado, será único. O seu nome, Kadosh, será o único nome. Zechariah 14:9. Nas traduções para a língua portuguesa, os tradutores substituíram o tetagrama Yod-Heh-Vav-Heh pelo nome Senhor, em letras maiúsculas, extremamente pagão. O judaísmo chama Yod-Heh-Vav-Heh de Adonai, que significa meu mestre. É um título que só é atribuído a Hashem. Hashem é um eufemismo para o nome sagrado, denotando literalmente o nome, quando é atribuído ao nome do Eterno, como falei lá em cima. Exemplo: quando um feiticeiro invoca Deus, este nome possui significado pagão. Quando um judeu temente ao Eterno ora para Elohim, tal prece não denota qualquer tipo de idolatria, pois devemos separar o que é idolatria e o que é Kadosh. Naquilo que é Kadosh e naquilo que é idólatra, devemos separá-lo. Em hebraico, existem códigos nas letras, o mesmo não volta vazia uma vez pronunciadas. Lembre-se que o Ru tem o mesmo som da palavra Rua. O Ru tem o mesmo som da palavra Rua, da palavra ruivo, da palavra ruivar. Aliás, a letra J também não existe em aramaico, siríaco, antigo grego e em latim. Tal letra foi criada recentemente, nos últimos 5 anos, nos últimos 5 séculos, portanto, todas as palavras que contêm a letra J é pagão. O som de U na palavra Yahweh advém da letra Vav, que pode receber tal som em hebraico. O R de Yahweh possui um som duro, como a palavra rua, rude, ruivo, e não um som suave como barato, camarada. Deu para entender? O Ru tem o mesmo som da palavra rua. Os maçoretas foram escribas responsáveis por transcrever e gerar cópias das escrituras gravadas, das escrituras que foram colocadas nas Sagradas Escrituras durante os séculos 16 e 17, depois do primeiro século. Já que a língua hebraica não possui vogais, apenas consoantes, os maçoretas criaram vários sinais vocálicos para tentar preservar a pronúncia correta das palavras, assim facilitar a pronúncia para aqueles que estão na diáspora. Recomendo que você estude bastante para ter o máximo de cautela e conhecimento sobre a cultura semítica, uma vez que o que é compreendido lá na cultura semítica não é compreendido aqui. E o nome do Eterno, Kadosh Baruch Hu, Eterno de Israel, é o nome que deve ser lembrado.
é o nome que foi revelado para o ser humano, independente dele ser judeu ou não. Uma vez que você invocar um outro nome estranho, não estará atribuindo para o Kadosh de Israel. O nome denota uma característica de uma pessoa. Por exemplo, quando você fala Pelé, automaticamente o teu subconsciente já vai lembrar de alguém que joga futebol e que é um craque em futebol. Você já lembra no Pelé. Quando fala em Silvio Santos, você automaticamente já lembra de Silvio Santos pelas suas características. Quando fala Ayrton Senna, você já lembra automaticamente no teu subconsciente sobre quem é a pessoa do nome. Então, o nome do Eterno, Yahweh, não pode se atribuir à divindade. Também não pode ser atribuído o nome de outras divindades para o nome do Eterno. Quando você vê uma pessoa que se diz judeu pronunciando o nome Deus, mesmo tirando vogal ou colocando vogal, está incorreto. Não dê credibilidade, pois esse não tem a santidade nos lábios. O Eterno, nos últimos tempos, Ele próprio purificará os lábios das pessoas para que elas o adorem em espírito e em verdade. O Eterno é Kadosh. Nós temos que ser Kadosh. Nós temos que adorar o Eterno pela nossa alma, pelo nosso espírito e também pela nossa verdade, naquilo que cremos, naquilo que falamos. O Eterno, Ele é um. Ele não é dois, não é três, não é quatro. Ele não é Deus e Ele não faz parte de Trindade. O Shema Israel, que compreende Devarim 4:6, diz o seguinte: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malutov Leolam Vaed. Significa: escuta Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Bendito é o nome daquele cujo seu reino esplendoroso é para sempre. E para finalizarmos, eu quero deixar uma palavra para você, que está lá escrito em Shemot 20, aliás, Shemot 23:13. E essa passagem, ela não foi adulterada, lá no original continua do mesmo jeito, que está escrito assim: E de tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e dos nomes das divindades nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o Eterno entregou a Torá, entregou os mandamentos, a guarda do Shabat, os preceitos, Ele deixou tudo isso bem claro e disse: E de tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome das divindades, dos Elohás, dos ídolos, nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. Shalom, shalom.